tivermos que mudar, Senhor, nos dê, Senhor, sabedoria para mudar. Em nome de Jesus, esvazia, Senhor, o Léo dele mesmo e encha da tua presença, da tua paz. Senhor, em nome de Jesus, não deixe de sair daqui, Senhor, sem ouvir a tua palavra, Pai. Porque nós sabemos que a palavra, Senhor, é sabedoria para os nossos ossos. Senhor, é instrução para ele seguir nesse mundo cruel. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que esse culto, Senhor, não seja, Senhor, para a gente a mesma coisa. Senhor, que não seja um culto, mais um culto, mas que seja o culto das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente venha entender, oh Pai, que não existe, Senhor, vida sem você. Então, por favor, Senhor, conduza a nossa vida. Fale, Senhor, através da palavra. Instrua o Léo, Senhor, para que ele possa falar só aquilo que você deseja falar em nossos corações. Mesmo que seja para instruir, para direcionar, para repreender, mas que seja a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Parece que a gente sobe aqui, dá uma tremedeira na perna, a gente fica nervoso, só Jesus. A palavra que eu venho deixar para a igreja, venho pregar para a igreja, ela se encontra no livro de Colossenses 3, a partir do primeiro versículo. Podemos? Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim, a partir do primeiro versículo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando acostumavam viver nelas. Agora, porém, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se vistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre gregos e judeus, circuncisos ou incircuncisos, bárbaros e cita, escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no nosso coração, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
dando graça a Deus Pai por meio dele. Senhor Jesus, bendito seja o teu santo nome, Pai. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Toda majestade sejam dadas a Ti, Deus. Senhor, toma minha vida em Tuas mãos, Pai. Pai, anula-me por completo, Pai. Que venha sair somente da minha boca, Pai, aquilo que o Senhor deseja falar com a Tua igreja, Pai. E não aquilo que a Tua igreja quer ouvir, Pai. Então, Pai, toma, meu Pai, esse momento, meu Pai, no qual eu vou pregar a Tua palavra, meu Pai. Me abençoa, meu Pai, da cabeça à planta dos pés, Pai. Para que eu venha falar, Deus, somente aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela essa oportunidade, Pai, de pregar a Tua palavra, por ter sido escolhido, Pai, por Ti, Deus. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, assim, eu sou apaixonado. Acho que a igreja pode se assentar. Então, assim, irmãos, eu sou apaixonado pelas cartas de Paulo. Paulo, de vez em quando, ele bate doído, como essa parte de Colossenses, que eu me vejo nela e eu vejo que eu não faço nada, eu não sou nada para Deus, e eu preciso melhorar muito. Aqui nessa passagem, do 1 ao 17, ela tem em média de 2.500 caracteres ou 450 palavras. E essas palavras que é o suficiente para fazer a gente acordar com a vida. E precisamos acordar. Eu, antes de começar a pregar, eu gostaria de fazer assim, porque eu me fiz essa pergunta. Quando eu estava lendo esse livro, muitas das vezes eu estava desistindo, quando o mal vinha, eu já dei esse testemunho aqui para algumas vezes, e quando eu leio a palavra de Deus, ela me fortifica cada vez mais. Então, assim, antes de eu começar essa palavra, eu queria que vocês fizessem uma pergunta para vocês mesmos. Porque eu fiz essa pergunta para mim e me identifiquei muito com essa passagem de Paulo. Perguntas para serem assim, ó. Eu entendi o que significa morrer e ressuscitar em Cristo Jesus. Faz uma análise da sua vida. Faz. Se realmente você entendeu o que é morrer e ressuscitar em Cristo Jesus. Porque lá no nosso batismo nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E nós matamos o velho homem, matamos a velha mulher. Precisamos identificar isso na nossa vida. Precisamos saber se fazemos isso de acordo com o que Deus quer que a gente faça, de acordo com a palavra dele. Porque Cristo, Deus, não é a gente pegar o nosso dia e pegar aqui, ó, peraí, deixa eu ver aonde eu vou acrescentar Deus no meu dia, na nossa agenda. É pegar a nossa agenda e entregar na mão de Deus, todos os dias da nossa vida. A gente tem que pegar a nossa vida, pegar ali, ó, aqui, Senhor, a minha agenda do meu dia. Faz aquilo que o Senhor desejar fazer. Porque é muito fácil a gente pegar ali, nosso dia tem 24 horas, como todo mundo sabe, e pegar Deus e acrescentar ali, ó, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou na parte da noite. É muito fácil a gente fazer isso. Mas a gente entende realmente o que é morrer e ressuscitar com Cristo. Morrer e ressuscitar com Cristo é entregar a nossa agenda para Ele, como eu já havia falado. Então vamos pegar a nossa agenda e entregar na mão de Deus, para que Ele nos conduza no nosso dia a dia. A gente precisa entregar nossa agenda totalmente para Jesus, porque o Evangelho não é assim, como é que eu posso falar, uma melhora do velho homem, uma melhora da velha mulher. A gente precisa matar aquele velho homem, precisamos matar a velha mulher. A gente, muitas das vezes, a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer o renovo de Deus, mas não buscamos isso. A gente quer um milagre, mas não queremos santidade. A gente quer muito as promessas de Deus, mas o que fazemos para buscar isso no nosso dia a dia? Para buscar as bênçãos de Deus, para buscar as coisas boas que vêm de Deus. Será que realmente fazemos as coisas corretas para merecermos tudo isso que Deus tem para nos dar? Então a gente precisa refletir sobre morrer e ressuscitar em Cristo Jesus. Precisamos dar ter essa consciência
Porque aqui no livro de Colossenses, Deus está te chamando para a coerência da sua vida. Isso aqui é uma coerência da tua vida. Se realmente você mudou a sua posição espiritual, você tem que matar o teu velho homem. Essa mudança não pode aparecer assim somente no teu comportamento. Ela tem que aparecer sim no teu comportamento diário. Todo dia nós temos que melhorar na presença de Deus. Todo dia. A gente não pode pegar, eu estou aqui na igreja hoje e depois fazer um monte de besteira. Não podemos fazer isso. Não podemos sair daquela porta para fora e fazer como se a nossa vida fosse nossa. A gente precisa escolher a Cristo, porque a vida, o Evangelho é sobre transformação presente. Nós precisamos permitir que Deus transforme a nossa vida. Precisamos. Paulo fala lá em Colossenses 3, que é assim que nós temos que fazer. Ele vem nos ensinando em Colossenses 3, aqui no livro de Colossenses 3, como é para a gente ressuscitar em Cristo. Abandonar o velho homem, abandonar a velha mulher. Então Paulo já inicia o livro de Colossenses falando: portanto, já que vocês foram ressuscitados em Cristo Jesus. Paulo não está falando com ímpios, Paulo não está falando com pessoas que não pregam a palavra de Deus, que não estudam a palavra de Deus. Paulo está falando com a igreja, Paulo está falando com pessoas que tiveram experiência com Cristo Jesus. Então, irmãos, precisamos ter esse discernimento na nossa cabeça. O que é buscar as coisas do alto? Buscar as coisas do alto não é a gente olhar de vez em quando para as coisas do alto, como fala aqui no primeiro versículo do livro. Não é buscar as coisas que são do alto. Não é olhar de vez em quando para as coisas do alto. É buscar com intensidade. É buscar com desejo. É dar prioridade a buscar as coisas de Deus. Precisamos buscar, precisamos dar a nossa vida, primeiramente entregar a Ele e buscar dar prioridade para tudo que vem de Deus. Porque a gente precisa se lembrar da onde Ele nos tirou, do charco de lodo, e colocou nossos pés sobre uma rocha. Uma rocha que a gente não vai deslizar nunca se nós vivemos com Ele. Então, meus amados, busquem as coisas do alto, dê prioridade às coisas de Deus, porque Ele foi maravilhoso com a gente. Hoje o mundo está aí fora, aí, disputa a nossa atenção. Redes sociais, dinheiro, status, prazeres imediatos. Tudo isso nos afasta de Deus, e a gente precisa retirar essas coisas que nos afastam de Deus. Tem uma passagem que eu não me recordo, porque eu estou muito nervoso agora, que está no livro, acho que está, se eu não me engano, está no livro de Mateus, se eu não me engano, que fala assim, agora eu esqueci, gente, perdoa. Que a única coisa que nos afasta de Deus, lembrei, é o pecado. Então precisamos matar esse velho homem, precisamos matar esse pecado que anda na nossa vida. Paulo diz assim, levanta os olhos e olhem para as coisas de Deus. Paulo já está falando, olhem, busca as coisas que vêm do alto, busca as coisas que vêm de Deus, porque vós já são ressuscitados em Cristo. Pensa nas coisas que são do alto, abandona as coisas terrenas. Quando Paulo fala isso é mentalidade espiritual. E todo pecado, toda batalha, ela começa na mente. A gente não pode deixar essa batalha chegar no nosso coração, porque senão a gente cumpre com aquilo que a gente está pensando. A gente tem que repreender o pecado, a gente tem que repreender as coisas que vêm na nossa cabeça ali. E Paulo diz, busque as coisas do alto. Olhem para o alto, busca, porque essa mentalidade que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Se a gente se alimentar com as coisas do alto, com as coisas corretas, a nossa vida vai para o lado certo, para as coisas corretas. Mas se a gente se alimentar das coisas erradas, coisas terrenas, a nossa vida vai se caminhar para as coisas terrenas. E o que queremos para a nossa vida? O que precisamos fazer? Essa pergunta eu venho deixando para a igreja. Faz essa análise da sua vida. Vê se realmente você matou o homem, vê se você realmente matou a mulher, a velha mulher, que foi ressuscitado com Cristo.
Paulo aqui no versículo 3, ele diz assim, versículo 3: pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele na sua glória. Olha que coisa que Paulo deixa para a gente. Isso é uma identidade. A gente não é mais definido pelo que a gente erra. Nós não somos definidos mais pelo nosso passado. Nós não somos definidos mais pelos nossos erros, pelo que falam da gente, porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então precisamos manter essa vida que a gente tem, que Paulo cita aqui no livro de Colossenses, que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E precisamos fazer jus disso, para que a nossa vida continue ali escondida. Então, meus irmãos, a coisa mais correta que a gente tem para fazer, porque a Cristo aqui no 4 mesmo ele diz: então vocês serão manifestos, pois sua vida está escondida com Cristo. Então nós seremos, quando nossa vida está escondida com Cristo, nós vamos ser manifestos com Ele na glória. A palavra nos garante isso. E se a palavra nos garante isso, é para que a gente tome posse disso. Precisamos tomar posse da palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos buscar as coisas que vêm do alto, porque nós somos considerados filhos de Deus. Deus nos deu essa herança, nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, meus irmãos, vamos ler 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem, olha o que Paulo diz no 8, abandonem todas essas coisas. Aí cita alguns: a ira, indignação, maldade, calúnia e a linguagem indecente, que é o palavrão. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Paulo já começa aqui no versículo 5 com uma palavra muito forte, né? Ele diz assim, faça morrer. Em algumas versões falam mortificai. Mortificai não é negociar a nossa vida terrena. Mortificai não é administrar o nosso velho homem ou a nossa velha mulher. Mortificar é matar. Precisamos matar o velho homem, precisamos matar a velha mulher. E será que estamos fazendo isso? Será que no nosso dia a dia estamos fazendo isso? Paulo cita pecados aqui que eram comuns na sociedade. Até hoje, muitos, os ímpios, até mesmo dentro da igreja, porque Paulo cita essas coisas para o povo da igreja. Mas o grande problema Paulo fala: mata o pecado, mata. O problema é que muitas vezes a gente quer viver aqui dentro da igreja no culto, e quando a gente sai daquela porta para fora, a gente flerta com o pecado. Muitas das vezes a gente vê isso. A gente bebe, tem gente que fuma, tem gente que faz um monte de atrocidade aí para fora depois que sai de dentro da igreja. E a gente precisa eliminar essas coisas, porque o pecado não tratado, ele vira corrente. A corrente vira prisão, e a prisão vira morte espiritual. Então precisamos abandonar esse pecado, precisamos nos libertar desse pecado. Eu queria fazer só uma encenação aqui, o senhor me permite, pastor, chamar um varão ou uma varota no público? Me ajuda aqui, rapidinho, por favor. Querido mesmo, cara. Trouxe até um barbantinho aqui, ó. Peguei lá com a tia Vera.
Vini, vamos supor que esse pedacinho de barbante aqui, ele fosse o pecado. Se você quisesse se libertar dele, arrebentando ele, você teria força para arrebentar? Arrebentou, né? Um braço. Por favor, está todo mundo te ver. Então, meus irmãos, assim, o pecado chegou. Se ele estiver fraquinho, a gente consegue se libertar dele. Isso aqui eu vi numa pregação, tá, gente? Ah, isso não tem nada a ver. É só um pouquinho. É só uma traição. É só um cigarrinho. É só uma bebida. É só uma traiçãozinha. Só uma puladinha de cerca. É só. Rebenta. Força! É onde o pecado vem. Satanás vem, ó. Vem. Morte espiritual. Palma pro Vini, gente. Perdão. Então, meus irmãos, a gente precisa se libertar desse pecado. Porque quando a batalha chega, que o pecado chega na mente. Eu ouço muito um irmão meu falando isso, que é o Alex. Ele fala que o passarinho chega aqui. A gente não pode permitir que ele faça ninho e more aqui, na nossa cabeça. Precisamos nos libertar do pecado, jogar o velho homem, jogar a velha mulher fora. Paulo cita pecados aqui no 5, perdão. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, cobiça, que é idolatria. E a gente precisa se libertar disso. Muitas das vezes tem gente que chega dentro da igreja e não consegue se libertar do mundo. Precisamos nos libertar do mundo. O mundo já diz, a palavra de Deus diz que o mundo é do maligno. Se a gente ficar trazendo o mundo sempre para dentro da nossa vida, para dentro da nossa igreja, a gente não vai conseguir. Nós não vamos conseguir nos libertar do pecado, não vamos conseguir nos libertar de nada da nossa vida. Deus não aceita te dividir com Satanás. Ele não aceita. Satanás sim te aceita te dividir com Deus. Hoje você está na igreja, Satanás vai te aceitar que você vai para a balada, fala palavrão aí fora, brigue, fale um monte de coisa aí fora. Mas Paulo diz na palavra dele, Paulo diz que Deus não aceita, que a ira de Deus vem contra essas coisas. E a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. A única coisa que afasta de Deus. Então, meus irmãos, cuide-se. Se tiver em pecado, se livra do pecado. Se liberta do velho homem. Se liberta da velha mulher. Porque a ira de Deus vem pesada. E Paulo vem falando essas coisas para a gente, para a igreja de Deus. Da mesma forma que eu falo para vocês, ela vem para mim também. Essa palavra me doeu muito quando eu li. Essa palavra foi pregada pelo pastor Rafa no retiro jovem. Acho que não chegou nem a chegar a pegar 3, né, pastor? Mas ele falou sobre a passagem. A gente conversou lá no retiro sobre a passagem. E essa passagem dói muito. Porque realmente a gente precisa saber se a gente matou o velho homem, se a gente matou a velha mulher. Precisamos refletir sobre a nossa vida espiritual. Precisamos nos libertar do pecado que assola a nossa vida. Não existe, não tem nada a ver. Não existe, é só um pouquinho. Pecado é pecado. E o salário do pecado é a morte. Então precisamos nos libertar disso. E se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre gregos e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaros e cita, escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Isso é uma afirmação. A palavra nos afirma que Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem uns aos outros e perdoem as queixas
que tiverem um contra os outros. Perdoem como Jesus os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo, no versículo 9, ele começa com se desveste, né, do velho homem, tira a roupa do velho homem. Aqui no 10 ele começa, ele vem falando, né, se vista do novo homem. Não basta a gente parar de fazer o errado. Não basta a gente pegar, vou parar de fazer isso daqui, mas a gente precisa fazer as coisas de Deus, que é o correto. Não adianta a gente só largar o pecado, a gente precisa fazer também as coisas de Deus. Nós precisamos nos revestir de coisas novas. Paulo fala no versículo 10, ele vem falando sobre a imagem daquele que os criou. Deixa aqui. Se vista do novo, ao qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. A palavra nos garante que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Que a misericórdia, a humildade, a mansidão, todas essas coisas precisam estar dentro da gente. O mundo responde a gente com agressividade, a gente responde com amor, domínio próprio. O mundo guarda mágoas, a gente precisa liberar o perdão. Como a própria palavra diz no versículo 13: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como Jesus os perdoou. Perdoar não é sentimento. Perdoar é decisão. Perdoar é se revestir de amor. E o amor é o que mantém o elo unido, como fala no versículo 14. Olha lá, diz lá, ó. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que seria o elo perfeito? O elo são coisas redondinhas, né? São elos. Se ele estiver ligado com outro elo, desfaz esse elo. Desfaz o elo do amor, ninguém consegue. Então precisamos fazer com que a palavra de Deus se vestir de amor, com que a palavra de Deus nos manda fazer. Vamos se revestir do amor de Deus. 15. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração da gente, no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus, com gratidão no coração. Então, meus irmãos, se a paz de Cristo é o juiz do nosso coração, o que um juiz faz para a gente? Ele é o que bate o martelo de uma ação judicial. Ele é que habita um jogo de futebol e a maioridade num jogo de futebol. Se Cristo, se Deus é o juiz, deve ser, a palavra diz, deve ser o juiz do nosso coração. Então ele precisa decidir tudo na nossa vida. Precisamos entregar a nossa vida a Cristo, para que ele venha e faça tudo de bom, como ele quiser para a nossa vida, porque ele não vai fazer nada de ruim para a gente. A palavra diz, né, o filho que pede um pão vai dar uma pedra, não é isso? Deus não vai fazer isso para a gente. Ele vai guiar a nossa vida por caminhos corretos, por caminhos certos. No 16 ele fala que a palavra habita, né? Se a palavra habitar, como Paulo fala no versículo 16, quando a palavra habita, a nossa reação muda, a nossa fala muda, a nossa visão muda, a nossa vida muda.
mas precisamos permitir que a palavra habite em nosso coração. Uma igreja cheia da palavra é uma igreja madura, é uma igreja vivida, é uma igreja que vive com Deus, é uma igreja com roupas novas. Então precisamos nos revestir da palavra, precisamos permitir que a palavra habite em nosso coração. Precisamos permitir isso, meus irmãos. Toma essa palavra de Paulo, depois vocês leiam e reflitam sobre essa palavra de Colossenses 3, do 1 ao 17. Para baixo também é muito bom ler, mas senão iria tomar muito tempo. Hoje ainda tem o encontro das varoas, tem o Júnior que vai falar, por isso que eu parei no 17. Então, meus irmãos, a gente precisa se revestir de roupas novas, matar o velho homem, matar a velha mulher. Cristo está te chamando, Cristo te chama com a palavra dele. No 17 ele diz assim, ó: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus Pai por meio dele. Cristão não tem duas vidas. Cristão não tem duas vidas. Nós temos uma vida somente entregue a Deus. Vamos entregar a nossa vida com Deus. Tudo que formos fazer, faça em nome de Deus, faça em nome de Jesus. É no trabalho. Quando a palavra fala tudo, é tudo. É no trabalho, é na escola, é em casa, é no secreto, é tudo. Tudo é tudo. Pense se realmente você vive como um velho homem, como alguém que ressuscitou em Cristo, ou se ainda você vive com alguém preso no passado, preso no velho homem, preso na velha mulher. Essa passagem aqui de Colossenses 3, Deus está te chamando para um renovo. Renova a tua vida, renova a tua vida espiritual, troca de roupa. Não podemos mais permitir que Satanás tomando conta das coisas que a gente vem fazendo. Busca as coisas do alto, olha para o alto, porque quem está ressuscitado com Cristo não pode continuar vivendo como velho homem ou como velha mulher. Então Deus nesse momento está te chamando para um renovo espiritual, para que você vista roupas novas. Joga a roupa velha fora e se vista de novo. Amém, irmãos? Essa passagem que eu quero deixar para a igreja. Agradeço pela minha oportunidade. Grupo de louvor, pode se manter de pé.